Aqui eu tenho uma citação na tela. Isso que vocês veem acima se chama Percepção Extrasensorial. É um livro. Um livro que tem satanismo em tudo. O que está em cima, a citação que estou lendo, foi escrita por um senhor que se chama Anton LaVey. Anton LaVey é o fundador da Igreja de Satanás. Em 1966, em São Francisco, fundado por Anton LaVey, lhe perguntaram um dia para ele: Anton LaVey, os cristãos, as igrejas cristãs, batista, metodista, anglicano, presbiteriano, pentecostais, Assembleia de Deus, são teus inimigos? E sabe o que ele disse? O sumo sacerdote da Igreja de Satanás disse: não, os cristãos são nossos aliados. Aliados, assim, literalmente. Aliados quer dizer que estão do mesmo lado, somos do mesmo bando, somos parte do processo de engano do tempo do fim. Sim, são meus aliados. Mas então, quem são teus inimigos? Então, quem são teus inimigos, Anton LaVey? E sabe o que ele disse? Disse: nossos inimigos, os inimigos de Satanás e os inimigos da igreja do diabo, são toda aquela pessoa que guarda os mandamentos de Deus. Isso é exatamente o que o Senhor disse em Apocalipse 12:17. Deus disse que o dragão foi fazer guerra, não contra os cristãos, mas foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Por isso Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quem? São os que fazem que coisa? A vontade de meu Pai. Irmãos, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Onde se reflete? Onde está escrita a vontade de Deus? Nos 10 mandamentos. Por isso Jesus disse: se me amais, o que deve fazer? Deves guardar os meus mandamentos. Ah, Senhor, eu quero guardar, mas este não, porque não me convém. Senão eu perco o meu emprego. Deus não está perguntando se te convém ou não, se você gosta ou não. Só está pedindo que obedeça, se você o ama. E o Espírito Santo, pastor, se manifesta nessas igrejas? Sim ou não? Em Atos 5:32, os apóstolos Pedro e João foram levados ao Sinédrio e eles disseram: nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, e veja o que está escrito aí, o qual Deus deu aos que quase obedecem. Vamos ler de novo. E nós somos testemunhas acerca dessas coisas. E também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe quase obedecem. A quem Deus dá o Espírito Santo? A quem Ele dá o Espírito Santo? Aos que lhe obedecem. E aos que quase lhe obedecem? Então, que Espírito se manifesta nessas igrejas que não guardam o sábado? Ah, pastor, é que eles fazem ali, é para glorificar a Deus. Irmãos, vamos ver para que foi concedido o Espírito Santo. Para que foi concedido? Aí está a missão do Espírito Santo. É o mesmo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz para que viria o Espírito Santo. Disse que o Espírito Santo iria vir para ensinar. Para que viria? Tem uma pergunta. Tens aprendido essas noites neste lugar? Por quê? Porque eu sou bom pastor? Não, eu sou um miserável. Eu não sei pregar muito bem. Preciso do Espírito Santo. Mas Ele é que está nesse lugar. Você não precisa cair no chão. Nem vai acontecer nada contigo. Não vai ficar sem ar, nem sacudir, nem tapar o nariz. Não. Vai escutar uma voz nas costas te dizendo: é isso mesmo. Na mente você vai dizer: tem razão. Então teus ouvidos ouvirão a voz te dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Esse é o Espírito Santo falando a você. O que mais vai fazer? O que mais vai fazer nos lembrar da palavra de Deus? Temos estudado Apocalipse, a Bíblia, lembrando. O que mais? João 16:8 vai convencer do pecado. Ou seja, vai dizer, isso que está fazendo é mal. Esta noite, o Espírito Santo está dizendo, querido irmão, tem que guardar o sábado. Quem está dizendo? É o Espírito Santo guiando-te ao arrependimento, levando-te, convencendo do pecado. Você vai saber o que virá pelo futuro, para saber o que vai acontecer. Glorificará Cristo em sua palavra. Assim, queridos irmãos, você encontra com uns que falam aí por aí línguas e não entendes bulufas do que estão dizendo. Let me try to you give an example. Speaking English in front of you. There is no need to me speak another language, because main point here is that you need me to speak in Portuguese, because everyone here speaks Portuguese. O que estou dizendo é que eu não preciso falar em inglês, porque o que eu quero é que vocês me entendam. Obviamente todos falamos português, eu tenho que falar em português. Para que o Espírito Santo vai entrar em alguém para falar em línguas quando todos falamos uma só língua? Para que vai falar essas línguas se não entende nada o que está dizendo? Tu crês que é o Espírito Santo que foi enviado a ensinar? O que ensina a pessoa que eu não entendo? Que me ensina a pessoa que não me lembre? Como me convence do pecado? Como me guia pela verdade, se o que ele diz eu não entendo? Ó, queridos irmãos, isso não funciona assim. Eu fui pastor numa cidade costeira. Essa cidade, como era costeira, tinha muita água. Tem o mar, lagos, areia e tal. E onde tem água tem pescados, e se tem pescado tem pescadores. E na igreja tinha vários irmãos que pescavam, e estavam a sair para pescar. E um dia, um irmão disse, pastor, venha comigo pescar. Eu falei, irmão, eu não como peixe. Não, vem comigo. Tá, fui. Fui com ele a pescar. Fomos a uma lagoa. Estamos numa canoa, um barquinho, uma canoa. Estávamos sentados. E ele pescava com anzol, não pescava com rede, porque era muito complicado e se atrapalhava. Mas ele colocava a linha na perna, e tinha várias linhas, tinha linhas na perna para pescar, e do outro lado também tinha várias linhas. De repente ele sentia que mexeu a linha, ele pegava e tirava do anzol. Tá, e quando está na água são peixes, mas quando está fora são pescados. E ele tirava o peixe se movendo, desesperado, ele tirava o anzol pequeno que tinha pego, e atrás dele tinha um tronco grande com uma linha mais grossa, e anzol grande, e pegava o peixe, abria a boca e cravava o anzol. Clac. E depois devolvia para a água. Seria pescado, era um grande anzol quando pegava. Quando pegava outro, ele tirava o anzol pequeno, pegava a linha grossa e o anzol grande e cravava na boca, com cuidado para não rasgar, e devolvia na água. Outro, a mesma coisa, e colocava na água. No final do dia, dava para ver do lado da canoa e embaixo havia um monte de pescado ali, todo nadando ao lado do barco, da canoa. E eu perguntei ao irmão, por que não põe os pescados aqui na canoa? Por que devolve lá para a água? Me disse, pastor, por 2 motivos. Motivo número 1, eu tenho meus clientes. Tem meus clientes que querem o pescado fresco, nadando no rio. Por isso que os deixo assim.
Se boto aqui, fora da água, não, é melhor lá na água. E o segundo, esses pescados são muito inquietos. São problemáticos. Quando eu ponho um pescado aqui na canoa, e ele fica sem oxigênio e começa a se debater, desesperado, e logo ponho outro em cima, e o de baixo se debate, tanto que sai pulando e cai na água, e aí eu perco. Assim, para não incomodar a eles, para eles não ficarem incomodados, eu os ponho no anzol e meto na água, eles ficam bem tranquilos. Nem sabem que já são meus. Quando eu vou embora, eu tiro todos da água e levo embora. Vão comigo. De que serve a Satanás fazer 10.000 igrejas que louvem a Deus, que leem a Bíblia, que preguem a Cristo, que falam de Deus? Ah, pois, o que ele quer é que você não se incomode. Que fique bem tranquilo, porque essas coisas, ajudando a Deus, ajudando a igreja, porque segundo tu, é de Deus. E não se deu conta que Satanás tem um anzol na tua boca. Porque os que não guardam os mandamentos de Deus, são quantos mandamentos, irmãos? A quem pertence? Mas eu vou à igreja. Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome expulsei demônios, em teu nome. E eu não te conheço, não sei quem tu és. Aparta-te de mim, malfeitor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.